Fala galera do YouTube do Futebolês, né? Como é de praxe, todo mundo já sabe, todo mundo já tá ligado. Termina o jogo na Jangadeiro Band News FM ou aqui no YouTube do Futebolês, ou em ambos. Sempre um vídeo de análise feito por mim, ou pelo Eduardo Trovão, ou pelo Renato Manso, ou seja, quem estiver comentando o jogo pela equipe do Futebolês. Nesse caso, fui eu, comentei esse jogo que certamente terá outros capítulos entre Ceará e São Paulo, que terminou 1-1 na Arena Castelão, né? Vamos falar primeiro da bola rolando, tá? No primeiro tempo, o Ceará veio com a formação, né? Abriu mão de ter um meio-campista mais defensivo pelos lados, né? A gente se acostumou a ver o Ceará sempre com o Fernando Sobral do lado direito. Dessa vez o Guto traz um time com o Léo Chu de um lado, o Lima do outro. O Lima não é bem aquele pontarisco, mas é um jogador com muito mais características ofensivas do que a gente se acostumou a ver o Ceará atuando com esse jogador externo, com o Kleber à frente e o Vina ali na sua função de meia central. Contra um São Paulo daquela forma que a gente já sabe ver o Fernando Diniz fazer os times dele. Trouxe até de novo o Léo de lateral esquerdo para jogar de quarto zagueiro, fazer aquela ideia de saída de 13, em que o Luan fazia a primeira saída de bola, espeta os dois laterais, Daniel Alves participando da circulação. E na real, os primeiros 30 minutos só teve um time em campo, foi o São Paulo, que abre o placar aos 10 minutos em mais uma falha de posicionamento da defesa do Ceará em bola aérea, né? O Diego Costa sobe completamente livre e faz 1-0, e teve pelo menos mais 4 situações bem interessantes para fazer outros gols. 2 delas antes do gol do Diego, outras depois, né? 2 delas com o Richard, o estreante da noite, evitando o pior para o Ceará, um chute do Luan, outro do Luciano. Enfim, um Ceará que nem conseguia ser agressivo, às vezes tentava fazer uma marcação-pressão, que contra o São Paulo é muito complicado, é um time que trabalha para sofrer esse tipo de pressão e por isso consegue executar muito bem. É verdade que já em outros jogos cometeu erros, mas para quem tenta, quem faz, quem é acostumado o jogador tocar mais ou menos só 1 ou 2 vezes na bola, o toque sai, o Daniel Alves faz isso para fazer a circulação do time com perfeição, é muito difícil. Tanto que a primeira finalização do Ceará só acontece aos 36 minutos e vem oriunda de uma cobrança de escanteio, né? O Bruno Pacheco bate o escanteio, o Vina bate de primeiro, o Thiago Volpe defende sem grandes dificuldades. 1 minuto depois, a melhor chance do Ceará no primeiro tempo inteiro, uma rara enfiada de bola que surtiu o efeito do Fernando Sobral para o Lima, e aí o Thiago Volpe evita o gol de empate do Ceará. Vamos para o intervalo, nenhuma alteração. E aí parecia o roteiro de Ceará e Atlético Mineiro. O Ceará volta muito mais incisivo do intervalo, faz o gol com o Léo Chu, que há tempos merecia esse seu primeiro gol como profissional e com a camisa do Ceará. O Léo Chu marca numa jogada bem interessante do Bruno Pacheco, que teve muita paciência, não simplesmente rifou a bola na área, mostrando porque que é o dono da posição sem grandes contestações. Cruza o Lima, inteligentemente não cabeceia para o gol, cabeceia por dentro, e o Léo Chu marca o gol. O Léo Chu talvez seja o jogador, em termos ofensivos do Ceará, com exceção do Vina, que o Vina tem mais lampejos, mas o mais constante nesses últimos jogos de produção ofensiva. E aí o Ceará tem algumas situações bem interessantes, né? Tem um lance com o Luiz Otávio, tem um lance também com o Kleber, numa enfiada espetacular de bola pro Lima, em que o Kleber em progressão cabeceia, pena que o Thiago Volpe estava muito bem colocado. Muito mais equilibrada a partida do que era no primeiro tempo. O São Paulo ainda tinha mais facilidade para tocar a bola, mas não entrava na área do Ceará com a facilidade que entrou no primeiro tempo inteiro. O jogo mais igual, e aí vem o ponto de inflexão do jogo. Aos 12 minutos, gol do Pablo, em que o primeiro bandeira dá impedimento. Depois a arbitragem vai consultar o VAR. E aí valida o gol, né? Só que parece que só tinham visto um frame da jogada, não tinham visto que o Pablo estava em posição irregular no início da jogada, né? A bola só volta para o Luciano, para o Richard defender e para o Pablo fazer o gol, porque a bola bateu no Pablo antes em posição irregular. E aí vem toda uma grande celeuma, o árbitro autoriza o jogo, o Danilo Queiroz, nosso repórter aqui do Futebolês, já deu a informação de que o São Paulo vai atrás de recorrer de erro de direito, porque o jogo teria reiniciado, por isso a gente imagina que esse jogo possa ter cenas de outros capítulos. Na volta, aquele ímpeto, terminada a confusão, aquele ímpeto ofensivo do Ceará diminuía um pouco. O São Paulo toma mais conta do campo ofensivo, mas também não cria super chances assim. O Richard faz até uma defesa bem interessante no chute do Vitor Bueno, mas um jogo mais equilibrado. Nada daquele marasmo que a gente vê no primeiro tempo, em que o São Paulo deitava e rolava e o Ceará pouco oferecia de resistência. Aí o Guto Ferreira faz 3 substituições, e aí curiosa, a que melhor funcionou é aquela que mais causa estranheza. Ele veio com o Charles, com o Leandro Carvalho, com o Jacaré e o Alisson.
Nessas ideias, muda o sistema, né? Porque tirou o Lima, veio o Jacaré pro lado esquerdo, abriu o Leandro Carvalho por dentro, montou uma linha, na verdade, de 3 volantes, só que o Fabinho muitas vezes ficava entre linhas para tentar dificultar esse toque de primeiro do São Paulo, montando o time quase que num 4-1-4-1 na fase defensiva, e o Vina mais à frente para tentar bloquear esse toque de bola do São Paulo e conseguir algumas estocadas. E as conseguiu, curiosamente, com o Jacaré. O Jacaré conseguiu o cartão pro Diego Costa, o Jacaré conseguiu fazer salseiro pelo aquele lado esquerdo. Só que a bola do jogo, dessa melhor estocada que aconteceu pelo lado esquerdo, já aos 50 minutos, faltou um pouco de capricho pro Alisson, que deu um toque fraco. E ali o Ceará poderia ter feito o 2-1, né? O Vina vinha por dentro e o Alisson não faz o cruzamento de forma correta na última bola do jogo praticamente. E muito por conta dessa leitura que o Guto Ferreira fez de mudar um pouco o sistema, trazer o time mais para baixo, fazer um corredor do lado esquerdo, mas a jogada, a execução não saiu como poderia ser, não saiu da melhor forma, o que impediu do Ceará poder virar o jogo. Jogo esse que por toda essa celeuma do VAR certamente vai gerar muito mais discussão do que qualquer alteração tática que a gente tenha falado por aqui. Agora o Ceará junta as situações, né, vem de vários empates dentro de casa, vai para um jogo contra o Vasco da Gama, importantíssimo, precisando reaver esse prejuízo de não ter conseguido vencer em casa nas últimas partidas, empatar contra o Sport, empatar contra o Atlético Mineiro, empatar agora com o São Paulo nesse jogo que era atrasado da 16ª rodada e principalmente sair do histórico negativo de visitante nesse campeonato, uma vez que o Ceará só ganhou um jogo fora de casa e é o segundo pior visitante do campeonato. De novo, quero agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no Futebolês. A gente está tentando sair dessa marca de 125 mil, passava 126, 127, enfim. A gente trabalha aqui fazendo Futebolês, falando de futebol para vocês e por vocês. Fica ligado, se inscreve no canal se você não está inscrito, que a qualquer momento a gente chega com mais e mais fatos, análises, lives, enfim, tudo sobre o mundo do futebol cearense.